Ok, valendo, Tom. Vocês, qual cheiros, vozes e sabores lá de Botucatu que nunca saíram da tua memória? Eu acho que todos, né? Eu tenho o cheiro do café, que é uma coisa que é muito presente na minha cabeça. Principalmente o café que era... eu me lembro que o café vinha da fazenda, vinha para minha casa, e o café era torrado na minha casa, moído na minha casa. Então era um café que hoje até a gente não acha mais por aí, né? Isso é uma coisa que existe, tanto que eu sou muito cafeteiro, eu tomo café muito. Eu sou movido a café. E mesmo os melhores cafés que a gente encontra por aí, não tem, e esses cafés não têm, sabe, aquela coisa do café da infância. É mais ou menos a questão do chá e da madeleine prussiano mesmo, né? Quer dizer, quando você quando come madeleine, tomando chá do Prússia, você faz aquela viagem. Eu sinto muito, eu tenho muito o cheiro da terra, um pouco antes, mesmo aqui em São Paulo. Eu estou em São Paulo, para você ter uma ideia, eu saí de Botucatu com uns 18 anos de idade, eu estou com 62. Então, esse tempo todo eu morei aqui e fora, você viu também, mas basicamente São Paulo. E eu sinto até hoje, por exemplo, eu tenho aquela percepção de que vem a chuva, porque eu sinto o cheiro da terra meio que chamando a chuva, ou o contrário, sei lá o que é, e depois o cheiro pós-chuva também. Esse cheiro da terra é uma coisa muito grande. Uma coisa que me marca muito, Botucatu fica em cima eles chamam de cuesta, né? Não é a serra, é a cuesta de Botucatu. O vento da cuesta, esse vento que eu sinto à noite, aqui por exemplo, no meu apartamento, aqui onde eu moro, que é o Espigão da Paulista, venta muito. E quando há aquele vento, eu tenho aquela sensação do vento que eu sentia quando eu era criança. Isso daí é uma coisa que, ao contrário de assustar, muita gente tem medo, porque as janelas balançam, não sei o que tal. Não, aquilo é quase como se fosse um som para embalar mesmo, né? Eu viajo nesse som. E o gosto, eu me lembro muito do gosto do jambo. Eu me lembro que havia um jambeiro, sabe? E aquele gosto adocicado do jambo, aquilo é uma coisa que ainda, faz muito tempo que eu não como jambo, a gente nem acha muito jambo por aí. Mas quando eu como jambo, me vem também aquela sensação. E essa pergunta é o tipo da pergunta que ninguém faz, né? Quer dizer, sabe? As pessoas não perguntam. Vai ser bacana, porque a gente quer mostrar você, teu coração, calma. Antes de... Aquilo que você falou pra gente na entrada ali foi muito bacana, porque só não quero no computador. Você já fica anos-luz ali, tem que ficar... Tinha entendido Nossa ideia é tirar esse estereótipo, né? E conhecer o homem mesmo. Porque nós estamos fazendo entrevista com 5. Então, quem são? E como são diferentes e como são artesãos, né? Da mesma tipo de material, o ofício é o mesmo, né? Mas como cada um constrói, né? A sua... Quem são os outros dois? Nós temos o Renato Modesto, Lauro, eu, César Muniz, Sebastião. o Lombardi. Que maravilha. Sexta-feira. Sebastião, legal. Isso vai ser legal. Porque vai ficar uma coxa de retalhos muito interessante. E é legal que vocês vão pegar o Sebastião, que é super jovem, que está começando e fazendo já um trabalho, e um cara super experiente com o Lauro. É um degradê. É um degradê. O nosso desafio aqui, mais do Zé Vitor, né? Vai ser pegar isso depois, todo esse material e picotar inteirinho. E o presente maior é meu, já pensou? Fazer todos eles? Quero ver. Você vai ter que ser hiperativo. Ele vai ter que fazer, aquela cena da mulher que lavava a banana. Nossa. Né? História do Renato Modesto maravilhosa. Tá. Uma tia dele com toque que falava: você quer banana? Quero. Ela ia pra pia e lavava a banana com escova e detergente, muita água. E ele ficava olhando e ele ficava maravilhado. E ela até assistia TV e não tirava a TV de dentro da caixa. Ela cortou com estilete para não tirar a TV de dentro da caixa. Então assistia dentro. Ele achava aquilo bizarríssimo. Fazer E aí isso inspirou ele, define o estilo dele para abrir, né?
Ótimo. Você de hoje. Então tem o vídeo aqui. Tem o áudio também. Pode seguir, Tom. Alcides, como que você define o teu estilo? E como é o Alcides hoje e como foi o Alcides ontem? Estilo, eu não tenho a menor ideia de qual seja o meu. Eu acho que não há um estilo. Eu acho que eu sou um escritor sem estilo, né? Acho que é o Milor que dizia, né? Enfim, um escritor sem estilo. Não me lembro se era ele. Mas enfim. Na verdade, eu acho que o que eu tenho é um baú. É um baú mesmo. Eu acho que é aquele baú onde você vai guardando todas as coisas que você vivencia desde que você nasceu, sabe? Inclusive coisas que você a princípio não tem noção do que elas possam ser, e você só com sei lá quantos anos é que você vai lembrar que aquilo existia e tudo bem. Agora, o que eu acho é que eu não tenho nenhum preconceito contra estilos, né? Então eu acho que dá pra gente, isso é muito bom, eu acho que é muito bom porque você pode criar, sabe, e tecendo as suas tramas e construindo seus personagens e mais do que isso, eu acho que vendo o mundo, sabe, saindo do papel mesmo, vendo o mundo de uma maneira muito eclética. Eu acho que isso é bom, isso é saudável, porque você não fica preso àquela, sabe, aqueles gabaritos todos que você já tem tanto gabarito na vida. Eu acho que a criação ela tem que ser absolutamente livre. Eu acho que o princípio da criação é esse, sabe? É você se soltar e você... Se você pegar, por exemplo, meu conjunto de obras e se você pega, por exemplo, uma peça que eu escrevi há 20 anos atrás, ela talvez seja até mais libertária, ou seja, mais, sei lá, por exemplo, do que uma peça que eu escrevi, a última, por exemplo, que eu escrevi foi a Javanesa, que é um monólogo. Mas, de qualquer forma, eu já trafeguei por várias vertentes aí, sabe? Quer dizer, tem uma peça naturalista com Lua de Cetim, que é absolutamente naturalista. Você tem peças que são completamente, sabe, beiram quase o teatro absurdo, alguma coisa assim, tudo isso. Mas, na verdade, eu não tenho muita preocupação com isso, não. Eu acho que a hora que eu sento para escrever, a minha escrita é uma escrita muito rápida, sabe? A gestação é muito longa. Eu fico muito tempo gestando uma peça. A escrita não, a escrita ela vem já, sabe, como se eu tivesse, se esse trabalho de gestação já estivesse pronto, e aí a bolsa arrebenta e nasce o bebê mesmo. E aí o nascimento do bebê, ele é uma coisa que eu não me preocupo muito com o que, sabe, vai na maneira como eu escrevo. É claro que depois eu trabalho em cima do texto, eu vejo, eu boto aqui, boto lá, tudo isso, tudo e tal. Na televisão não há esse tempo, né? Na televisão você escreve, você tem que mandar bala, porque é uma coisa muito rápida. Mas eu procuro sempre ser muito livre com relação a mim mesmo, sabe? Livre com relação ao pensamento. O pensamento sai, vai direto, por coisa sem nenhum tipo de censura, não a censura horrorosa, política, não é isso, não. Mas, nem moral, mas a censura estilística, diríamos assim, sabe? Eu não quero ter censura estilística, sabe? Hoje me dá vontade de escrever uma peça seguindo, por exemplo, uma linha do Jorge Andrade. Isso vai sair assim, sabe? Ou seguindo uma linha completamente oposta, Plínio Marcos, sabe? Vai sair. Então, não tem. Escrita e reescrita, né? São dois conceitos, eu acho que se tangem e ao mesmo tempo se distanciam. Normalmente a minha escrita é aquela escrita que vem mesmo. Não diria que sabe, eu não chamaria de uma escrita automática, né? Como tanta gente fez, como Joyce fez também, por exemplo, muito. A escrita que se você deixa fluir, vai, essa coisa toda. Não, mesmo porque o Joyce também trabalhava muito nisso, ele reescrevia aquilo que foi feito. Claro, eu mexo, existe uma reescrita a partir daquela escrita original. Agora, muito da escrita original, ela é preservada. Eu acho que é aquela que foi realmente o que motivou, sabe, a sensação, o que motivou o foco da ação, ou da construção do personagem, essa coisa toda. Então, eu acho que o que eu posso preservar
vai. O que existe é quase que se fosse uma lapidação mesmo, sabe? De alguma coisa que vai aqui, que vem ali, tudo isso. Agora, com relação à escrita em si mesmo, quando você tem uma elaboração tão, sabe, tão lenta como eu tenho, para poder colocar isto, sabe, no papel ou na tela do computador, eu acho que ela já vem algumas vezes até com diálogos já quase muito próximos daqueles diálogos que deveriam ser os que o personagem falaria mesmo, né? Então eu acho que com relação a isso não tem uma grande diferença. Agora, eu acho que a gente reescreve, paradoxalmente, eu acho que a gente reescreve as histórias infinitamente, sabe? Eu acho que todo autor escreve as mesmas histórias sempre, sabe? Eu acho que eu dou formas diferentes, eu crio personagens diferentes, mas na verdade as histórias no fundo são exatamente as mesmas que eu criava, sei lá, aos 16 anos e agora aos 62 anos. Então, não há muita diferença. O fulcro é o mesmo. O período de... Quando eu estou gestando, né, quer dizer, na verdade é uma gestação longa, ela é muito longa, e às vezes nem é tão longa, mas a maioria das vezes é realmente uma gestação assim, de anos, às vezes. Existe sim aquela coisa do plot está lá, sabe? Eu tenho aquela primeira matéria-prima. Agora, obviamente, eu vou trabalhando isso na minha cabeça e eu não uso nenhum suporte físico para colocar isso. Por exemplo, tem gente que anota coisinhas, eu não anoto nada. Eu deixo tudo na minha cabeça, tem um HD aqui dentro, e isso tudo vai ficando na minha cabeça, eu vou botando isso na minha cabeça. Agora, claro, quando eu chego para colocar isso realmente num suporte físico, no caso papel ou computador, o momento é outro, né? Eu acho que o fato de você estar ali centrado, escrevendo, às vezes há viradas surpreendentes mesmo dentro dessa história. Você vai para outro caminho sem que você perceba que você está sendo coisa. E acontece uma coisa também que eu acho que é muito, não sei se com outros autores isso acontece, mas comigo acontece sim, sabe? Às vezes o personagem me domina, às vezes o personagem ele puxa a história para alguma coisa, sabe? Principalmente no teatro. Ele puxa alguma coisa para e aí eu vou pela linha que aquele personagem está desenhando. Ele, personagem, está desenhando. Então eu vou por aquilo, sabe? Mas a maioria das vezes eu tenho assim, um esquema muito já, sabe? Eu não diria completo, né? É absurdo falar completo, mas é muito bem desenhado, sabe? Não são só as linhas gerais. Há já matizes, há ramificações, há uma série de coisas que já estão na minha cabeça. A coisa é como se eu sentasse no tear e fosse, sabe, fazendo aquilo e passando. Obviamente, de vez em quando bate a síndrome de Penélope, né? Eu pego, faço e desfaço, né? Então aí tudo bem. Mas, a princípio, o desenho já está na minha cabeça e o computador é o teatro, onde eu vou, sabe, fazendo isso. Gente, qual é o peso, e se houve peso de ser um quatrocentão? Peso eu não diria que... Não, acho que não. Eu acho que não. Quer dizer, há o peso de você saber que aquela é a sua história, né? É a sua história. Eu acho que qualquer extrato étnico ou sei lá, quer dizer, tem o seu peso. Então, você sabe, o quatrocentão tem o peso do seu quatrocentão também. Mas a minha família sempre lidou de uma maneira muito natural com isso, quer dizer, sabe, o fato a gente sempre teve a visão do quatrocentão como aquele sujeito que, sabe, tá aqui porque tá aqui, veio porque veio com as caravelas, né, sabe. Há uma frase que eu acho maravilhosa, né, quer dizer, as capitanias e as sífilis eram hereditárias, então, quer dizer, você tem o bem e o mal hereditário, né, quer dizer, e também não sei se as capitanias eram boas ou as sesmarias eram boas ou não, sabe. Eu estou lendo um livro muito interessante chamado A Casa da Palma, do Carlos Nascimento Silva, onde ele trata dessa coisa das pessoas que vieram, sabe, os primeiros brasileiros mesmo, quer dizer, na verdade os reinóis que se tornaram os primeiros brasileiros,
com o casamento com as índias, ou o casamento com as negras, enfim. E aí ele coloca uma coisa que é básica, é a nossa história, quer dizer, com tudo que há de bom ou de ruim, sabe, é a minha história pessoal, quer dizer, eu sou fruto disso, como, sei lá, por exemplo, um judeu é fruto de uma cultura de 5 mil anos, 6 mil anos, sei lá quanto, sabe. E se você pensar bem, o quatrocentão é fruto só de, na verdade, quinhentão, né? O quinhentão é fruto de 500 anos, né? Ou mais o que a gente tem lá na Península Ibérica. É só isso. Agora, existe, eu acho que um preconceito, sim, que vai, e nisso eu tenho muito clara a posição do meu pai, a posição da minha mãe, que foram pessoas que nunca deixaram que isso contaminasse a gente, sabe? Com relação preconceitos com relação à raça, preconceito com relação a religiões, preconceito, nada. A minha casa sempre foi, o pessoal da minha casa sempre foi muito aberto com relação a isso, sabe? Meu pai era ateu, então eu não tinha nem a obrigatoriedade de ser católico. Eu fui ser católico porque minha mãe, sabe, foi lá e batizou, e tudo bem, nasci no dia de São Judas Tadeu, sou devoto de São Judas Tadeu, sabe, assim como muitos amigos meus que eu conheço, inclusive assim, amigos que nem são católicos, eu tenho amigos judeus que são devotos, amigos comunistas que são devotos, sabe, porque São Judas é uma coisa, é uma entidade diferente da Igreja Católica. Eu acho que uma coisa, o Lauro também é devoto de São Judas Tadeu. E é uma coisa muito engraçada, porque eu acho que São Judas Tadeu é uma coisa, a Igreja Católica é outra, enfim, estamos tudo bem, sabe, vamos ali no sincretismo. Eu acho, só para terminar essa questão do quatrocentão, eu acho que a questão do quatrocentão é o seguinte, eu acho que na verdade a gente tem uma ligação muito forte com o Brasil, isso quando você pega o lado saudável da coisa. Eu acho que você tem uma ligação muito forte com o Brasil, sabe? E o perigo é você, de certa forma, tornar isso como se fosse alguma coisa, sabe, muito importante. Não tem nenhuma importância. Nenhuma, sabe? Nenhuma. Eu nasci aqui como poderia ter nascido na Síria, ou como poderia ter nascido nos Estados Unidos, alguma coisa. Você dá muito trabalho para São Judas Tadeu? Adoro. Eu tenho minha devoção realmente muito grande. Eu realmente acredito em São Judas. Agora, São Judas para mim é como se fosse um amigo, né? Eu não tenho aquela coisa assim de ficar pedindo, babando, não sei o que tal. Mas eu peço muito, sabe? De vez em quando eu me dou conta disso, então eu agradeço. Porque aí não vale a pena, né? Senão, coitado, São Judas só dá, essa coisa toda. Agora, é impressionante porque realmente São Judas tem me ajudado, sim, em situações, às vezes, muito complicadas da minha vida. Eu tenho uma crença que é verdadeira, é profunda, não é Pelo contrário, às vezes até as pessoas têm um pouco de... dão um pouco de risada, esse negócio todo. Não é não, sabe? É uma coisa assim, eu acho que você tem essa crença nele e pra mim, ele é um sujeito que eu gosto muito. Ele é um cara que eu gosto muito, um amigão meu, pároco da igreja de São Judas. E ele me deu a imagem que ele ganhou quando ele assumiu a paróquia de São Judas. Hoje ele não está mais lá. Ele me deu, é uma imagem grande de São Judas em madeira entalhada, lindíssima, e constantemente, todo dia de manhã, a hora que eu levanto, eu vou lá e boto uma vela para São Judas, e deixo a vela lá, sabe, passo a mão na cabecinha dele, tudo isso, e tudo bem. E quando eu estou trabalhando, muitas e muitas vezes, eu não falo não, mas eu olho para São Judas, assim, como dizendo assim, help me, sabe? E não vou dizer para você que a coisa vem imediatamente, mas eu acho que existe uma questão de solidariedade. Porque, poxa, eu tenho porque o trabalho do escritor é tão solitário, sabe? E de certa forma eu tenho uma pessoa que está ali do meu lado, eu tenho, sabe, uma entidade, ou sabe, um santo, ou enfim, um espírito, alguma coisa, que está ali ao meu lado, sim, e que eu sei que está me ajudando. Está me ajudando. Eu acredito nisso piamente, viu? Qualquer hora eu vou botar assim, novela de Alcides Nogueira e São Judas Tadeu, né? Ou escrever uma peça, sabe, de São Judas Tadeu, porque afinal é a questão de prioridade. São Judas Tadeu e Alcides Nogueira, sabe? Ele é realmente isso. Em que fato de ser filho de escritor influenciou na tua vida profissional? Muito, muito. Meu pai, na verdade, era médico, né? Meu pai era médico e escritor.
Aliás, é engraçado, né? Como há médicos escritores, né? É impressionante. Muitos médicos, Nava, Guimarães, enfim, tanta gente aí que é médico. Eu acho que o fato deles dissecarem o corpo, eles acabam dissecando a alma também, né? Isso é uma coisa muito importante. Agora, meu pai, ele tem uma coisa que é fantástica. Isso daí, minha mãe também tinha isso. Eles sempre incentivaram muita leitura. Em casa, todo mundo começou a ler muito cedo. E todo mundo adorava ler, como adora ler, sabe? Nós somos em 7 na minha casa. Éramos 7. Então, e na verdade, a gente, sabe, sempre teve um livro na mão. Eu me auto-alfabetizei, né? Eu fui, de tanto ver meus irmãos fazendo lição de casa e lendo, não sei o que tal, eu fui pegando isso, pegando aquilo, não sei o que. Minha mãe era professora, e eu perguntava, o que é isso aqui? Ela falou assim, se você juntar o A com a... E aí eu fui, e quando eu vi, eu estava lendo. Agora tem uma história muito louca, né? Porque na verdade, o jornal do Botucatu, havia um diário do Botucatu, que obviamente era uma coisa que a gente tinha lá em casa todos os dias. E o logo lá do diário do Botucatu era em letra gótica. E a primeira lembrança que eu tenho é de ver aquilo, o diário do Botucatu, sabe, em letras góticas, que eu achava lindas, né? Que eram todas desenhadas, uma coisa meio antiga, meio assim, remetia aos cavaleiros medievais e aquela coisa toda, não sei o que tal, os teutônicos, a isso e aquilo. E eu comecei a assimilar aquilo, a forma, ao conteúdo. Então, se eu pensar bem, eu aprendi a ler em gótico. Porque foram as primeiras coisas assim, sabe? Eu aprendi que aquela coisa de toda trabalhada com aquele izinho trabalhado era de, sabe? Que depois botando um A virava dia. E dia, depois, sabe? E assim vai. É uma coisa muito louca, né? Eu já tentei entender como que eu fui aprender em gótico, eu desisti, pronto. Deixei para o meu analista e pronto, ele fez isso. Sobre essa história de ir para a escola sabendo ler e escrever, aconteceu uma coisa meio esquisita. Porque aí eu estava no primeiro ano primário, e todo mundo aprendendo lá o beabá, e eu já sabia tudo aquilo, e eu não sabia o que fazer, eu ficava lá na aula. Só que eu era uma criança muito tímida, eu fui uma criança muito tímida. É impressionante, uma criança muito tímida e um adolescente muito rebelde. Mas como criança eu era muito tímido. Mas eu ficava olhando aquele pessoal todo fazendo e falava, ai meu Deus, eu já sei tudo isso, o que eu faço, isso aqui e tal. Eu ficava brincando, eu ficava desenhando, eu ficava fazendo coisas, rabiscos e não sei o que e tal. Porque eu já sabia. Essas aulas em que eu estava profundamente entediado ouvindo, se bem que eu tinha uma professora que era maravilhosa, Dona Maria Miguel, que foi a professora do primeiro ano. Eu adorava a Dona Maria Miguel, porque era uma mulher assim, ela tinha uma figura maternal e ao mesmo tempo era uma mulher muito ativa, ela procurava impulsionar. Ela fez uma coisa maravilhosa, ela me deu, quando ela percebeu que eu já sabia ler aquela coisa toda, ela me deu um livro, um presente, um livro infantil, sabe? E eu ficava lá lendo o livro infantil. Mas a história engraçada é que um dia um amigo meu, colega de classe, que foi o meu primeiro amigo, assim, a gente se conheceu quando nós tínhamos 3 anos de idade. O pai dele também era médico, era amigo do meu pai, então aquela coisa meio corporativa, né? Eu acabei, sabe, as famílias médicas eram amigos, não sei o que tal. E aí o Lalo, o Geraldo Lalo, que hoje é juiz de direito e, sei lá, talvez seja até desembargador, não sei. Mas o Lalo, um dia apareceu por lá e falou assim, olha o que eu achei, eu não sei o que é isso aqui. E aí nós dois começamos a olhar, era uma folha de papel carbono. A gente não sabia o que fazer com aquilo, a gente começou a passar na mão, na cara. De repente, a classe inteira gargalhando, porque a gente estava inteiro preto, né? Do carbono. Porque a gente não tinha ideia do que era um carbono. Aprendi ali, na prática. Não foi muito agradável. No livro Autores, você cita as novelas das 10 de Dias Gomes e Jorge Andrade como referencial. Uhum. Que impacto de obras como Grito, Saramandaia, Ossos do Barão, Sinal de Alerta, por exemplo, tiveram em que você, como telespectador e como autor de telenovelas anos depois? Na época,
E eu via muito... Realmente assim, quase não via televisão. A televisão para mim era um veículo que não me interessava. Eu tinha uma certa resistência, até por uma prepotência intelectual. Hoje eu vejo que era isso mesmo, sabe? É aquela coisa que a televisão é uma coisa boba, não sei o que, tal, eu gosto mesmo de teatro, eu gosto de cinema, eu gosto de música, não sei o que, televisão não era não. Mas eu tinha uma coisa que eu gostava muito das novelas, principalmente do Dias e do Jorge Andrade, por conta deles serem dramaturgos e por conta da maneira como eles contavam a história. Eu ficava fascinado, por exemplo, o Grito me fascinava, aquela coisa daquele filho, daquela coisa, sabe? Era uma coisa que me fascinava. O Saramandaia, com todo o realismo fantástico que vem, não sei o que, tal. Isso é uma coisa muito louca, porque depois de tantos anos, né, eu e Geraldo Carneiro, a gente resgata esse horário exatamente como a novela da Jeanette Claire, no formato apropriado para as 23 horas. Então, provavelmente isso ficou como uma semente mesmo lá dentro, sabe? Que demorou muito tempo para germinar, porque eu fiquei escrevendo muito tempo para 18 horas, para 19 horas, eventualmente colaborando ou sendo coautor de alguns autores das 20 horas, como do Lauro César, ou do Silvio de Abreu, mas ficou aquela coisa que eu não sabia muito bem o que era, sabe? E que eu percebi claramente agora no Astro, sabe? Fazendo o Astro, eu percebi o quanto é bom trabalhar nessa faixa, sabe? Das 22h30, 23 horas, 23h30, 24, o horário que Deus quiser ou que o BBB deixe, né? Qualquer coisa assim. Então, na verdade, é uma coisa que a gente tem uma liberdade de, sabe, para experimentar, a gente tem uma liberdade de linguagem muito maior, a gente tem uma liberdade para poder tratar a história de uma maneira mais adulta, sabe? Fugir um pouco dessa coisa da classificação etária, que às vezes ela amordaça, ela engessa um pouco a gente, sabe? E as 23 horas eu acho que a gente está muito melhor, muito mais solto. Tanto que o Astro a gente usou e abusou, né? Ali, muitas cenas, na boa. Agora, foi muito importante, porque se eu já tinha uma admiração muito grande pelo Dias e pelo Jorge como dramaturgos, sabe, como teledramaturgos, eu passei a ter também. O Salvador da Pátria, escrito por Lauro César Muniz, é uma novela de enorme audiência e repercussão, mas uma das mais maltratadas e polêmicas, tendo sido censurada e até certo ponto incompreendida. Como que você pode explicar isso? De uma maneira muito simples. O Lauro, a ideia da novela é totalmente do Lauro. Eu fui colaborador dele. E num determinado momento, por uma questão de saúde do Lauro, eu assumi a novela durante um certo tempo, sabe? E entreguei no finalzinho para o Lauro terminar a novela, porque o Lauro foi parar no hospital, teve tudo isso. Agora, o Lauro foi de uma coragem impressionante, porque nós estávamos em plena campanha eleitoral, Collor e Lula, sabe? Então era uma campanha eleitoral acirrada, onde a gente tinha, sabe, um candidato como Lula, que era um candidato das esquerdas, que tinham se unido em torno dele, e tinha um candidato totalmente conservador, que era o Collor, embora tivesse toda uma roupagem de algo novo, né? Não vou entrar no mérito de quem é quem, eu vou entrar no mérito da questão do Lauro ter colocado essa novela, que foi uma novela muito corajosa, porque ele trazia para a cena um herói, sabe, vamos chamar de mocinho, né, já que a gente está falando em novelas e histórias assim, mas que era o Sassá Mutema, que era um cara que saía do povão, sabe, e chegava na sinopse original, na história original, ele subiria a rampa do Planalto. Tanto que a abertura da novela, que é o som daquela música do Gil, a gente mostra o Sassá Mutema, quer dizer, quem fez a abertura mostrava o Sassá Mutema subindo a coisa. Só que houve um problema, a censura não queria mais isso, né? E a própria Rede Globo achava que não era o momento adequado, que não era legal, sabe? Porque fazia uma associação direta do Sassá Mutema com Lula. E não existia isso, não era isso, sabe? O Sassá Mutema era um cara do povo que chegava à presidência.
sabe? O cara que trabalhava no campo, que sofria todo um processo de politização, pela professorinha Clotilde, pela ligação dele também com a Suzane Vieira, né, que era a mulher do Severo. Enfim, havia toda uma politização do Sassá, que chegou uma certa hora a gente não pôde conduzir para aquele, sabe, para o viés político. Então houve aí toda uma troca, passou a questão do narcotráfico e a coisa vai por aí, não sei o que, etc. Agora, eu acho que é uma novela de uma importância impressionante na dramaturgia brasileira, porque ela toca em pontos muito, muito sérios ali dentro. Havia um personagem que eu acho fantástico, que é o personagem do Luiz Gustavo, que era o Juca Pirama, que tinha aquele programa, né, Meninos Eu Ver, não sei o que, tal, que é assassinado. Havia uma série, a Clotilde, o personagem da Maitê, sabe, personagem muito forte, feminino, muito forte. Um outro personagem feminino muito forte, que é o personagem da Beth Faria, Marina Sintra, que eu acho que ela tinha uma postura, enquanto mulher, muito adiante do seu tempo. E isso se mostrava principalmente na relação dela com as filhas, Maiara Magri e Suzy Rego, sabe? Isso meio que colocava o espectador assim, estou falando sobre o quê? Masturbação, falando sobre não sei o quê, tal, e que era muito legal. E o Lauro, mais uma vez, sabe? Eu acho o Lauro um dos nossos grandes autores, não só pelo talento dele em contar a história, essa coisa toda, mas pela coragem que o Lauro tem, sabe? O Lauro é o cara que vai e ele dá a cara a bater mesmo, sem medo, ele impõe aquilo, ele vai e consegue. Claro, compra brigas, né? Sabe? E eu, estando com o Lauro, eu comprei todas as brigas com o Lauro, sim, sabe? Não só por ser companheiro de trabalho dele, mas por acreditar naquilo que estava sendo escrito. Que eu acho que é uma novela que realmente fez história e teve uma audiência espetacular. Uma coisa muito louca, eu me lembro que uma vez, indo para Botucatu, eu passei por um desses barrancos e estava puxado. Sassá Mutema para presidente. Diz tudo, né? Nessa tua trajetória toda de vida profissional, você já pagou alguma tentativa ou mesmo alguém puxando o tapete, tentativa de alguém puxar o tapete? No teatro, não. No teatro, não. Na televisão, sim. Na televisão, sim. Eu acho que houve momentos... o problema na televisão é que você... Como a televisão é uma máquina tentacular, né? Ela tá assim, sabe? Em todos os lugares, aquela coisa toda. Você nunca sabe o que realmente é o fato, o que é a versão, né? Sabe? E quase sempre a versão prevalece, não o fato em si. Então você nunca tem ideia exatamente de onde é que aconteceu, sabe? Como é que veio. Mas já houve momentos, sim, que eu havia uma sinopse que estava praticamente aprovada, praticamente não, já estava aprovada, sabe? E essa novela iria para o ar, e de repente a novela é limada, sabe? Por influência, por alguma coisa de outras pessoas que foram lá e pum, pum, pum. Tem uma coisa, eu sou uma pessoa, né? Eu sou uma pessoa totalmente incapaz de fazer lobby. Eu tenho uma coisa assim, não é questão de julgar, de achar que isso está errado, que isso está certo. Não é isso, não. É incapacidade mesmo. Eu não consigo fazer lobby. Eu não consigo chegar em qualquer lugar com um projeto baixo braço. Olha, esse projeto é bacana, esse projeto é essencial, eu acho que isso a gente vai fazer. Não, sabe? Eu sempre fiquei muito na minha. Muito na minha. A começar pela minha entrada, inclusive, na Rede Globo. Eu trabalhava no departamento de marketing da Globo, eu era publicitário. Na verdade, a trajetória é muito complicada, né? Porque eu fiz Direito na São Francisco, terminei Direito na São Francisco, fiz pós-graduação e fui trabalhar em publicidade, porque eu não queria saber Direito. E trabalhei em publicidade em algumas agências até ir parar na Rede Globo. E quando eu estava na Globo, eu tive contato com algumas pessoas ali e estreiei a minha primeira peça, não a primeira peça, mas a minha primeira peça de sucesso, que foi Lua de Cetim. E aí o Dionísio Poli, que na época era o superintendente comercial, quer dizer, o meu chefe, ele foi ver a peça e falou: o que você está fazendo aqui? Eu
Falei, ganha dinheiro para vocês. Ele falou, mas você vai ganhar dinheiro para a Globo de outra maneira. Vai para teledramaturgia. Eu não quero, eu não gosto de televisão, não sei nem escrever, não sei o que, quem quer. Tudo bem. 2 anos depois, eu extraí uma segunda peça que arrebentou e bombou mesmo, que foi O Feliz Ano Velho. Ficou 5 anos de cartaz aqui, depois percorreu o mundo todo, foi para o Festival de Nova York, foi o Festival de Havana, foi o Festival do Porto. É uma coisa que foi impressionante, que é baseada no livro do Marcelo Rubens Barba. E aí vai de novo o pessoal lá, não, porque você tem que ir para a teledramaturgia, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu falei, eu não estou afim, não sei o que, não sei o que. Aí o Durst, que eu conhecia, gostava muito de mim, eu gostava muito do Durst, o Durst para mim, assim, não só era um grande autor, deixou uma obra aí maravilhosa, mas era um gentleman, né? Eu acho que o Durst foi um dos grandes lords que eu conheci na vida mesmo. Um cara educadíssimo, cultíssimo, um cara fantástico. E o Durst um dia me ligou e disse, olha, o Negrão vai escrever uma novela das 18 e quem ia escrever com ele é o Jaime Camargo. Mas o Jaime Camargo foi para Bandeirantes para escrever O Campeão. E o Negrão está sem ninguém. E eu acho que você iria se dar muito bem escrevendo. Eu falei, Durst, eu não sei fazer televisão. Eu não tenho ideia de como é televisão. Eu sei fazer teatro. Ele falou, vai lá com o Negrão. Como eu já conhecia Negrão, gostava muito dele. A gente tinha uma relação de amizade já legal, bacana, tudo isso. Cheguei lá e falei, Negrão, é o seguinte. Me disseram que eu venho escrever uma novela com você, mas eu não sei nem como é um capítulo. Senta aí que você vai, em 5 minutos você já sabe tudo. Então, eu realmente devo ao Negrão, assim, o beabá todo da telenovela, eu aprendi com o Negrão. E fiz pós-graduação com o Silvio de Abreu, porque depois do Silvio de Abreu eu trabalhei muito com ele. Mas o Negrão foi de uma generosidade impressionante. Ele abriu, assim, tudo que ele sabia. E o Negrão tem um know-how considerável, né? O Negrão abriu tudo o que ele sabia e me ensinou mesmo. Falou, vamos lá, não sei o que, tal, é assim, assado, não sei o que, tal. E eu fui. Sabe? E foi uma coisa bacana, porque aí eu comecei, a princípio eu comecei eu estava escrevendo, não sabe? E aí quando eu percebi, eu gostava muito de escrever para televisão. Aí eu comecei a gostar de novela, eu comecei a gostar daquilo que eu via na telinha e que eu produzia para a telinha, o Negrão. A cidade dele, por mais que observar aqueles coleguinhas que estavam lá aprendendo e ele já aprendeu. Aí ele falou, então me resta o que é desenhar. Ele tá lá desenhando. Porque se fosse outras pessoas, como você disse, outras crianças que eram mais rebeldes, que você era tímido em pessoa, como é também até hoje, vejo. Mas ele não, ele desenhou e deixou o espaço das pessoas para as pessoas aprenderem. E nisso é professora, depois de um tempo, Tinoco, ele já sabia, então pegou deu um livro para ele ler. Enquanto isso, ele estava ali, entendeu? E aí chegar no período lá, depois escrevendo para teatro, aquela coisa, trabalhando no marketing da Globo, chegando a escrever, a aprender o beabá, como ele disse, para escrever a novela. Eu acho que é isso que eu queria saber, se você acha que essa simplicidade que você tem, que essa simplicidade, ao meu ver, eu acho que é o ver deles, e quem for assistir, vai ver que essa simplicidade sua é uma simplicidade não que você queira e que você faz de forma disso, não, isso é uma coisa muito natural, que ela é sofisticada. E eu acho que essa simplicidade sofisticada, eu acho que chamou a atenção das pessoas. Você fala, peraí, esse cara aqui, ele tem muito algo diferente. Não é aquilo que fala assim, pô, esse cara aqui tem algo diferente. Não, esse cara aqui, ele tem muito algo diferente. Já tá seguindo. Já tá. Eu acho que a gente é produto de tanta coisa, né? A gente é produto de uma formação familiar, a gente é produto de um ambiente que você convive, você é produto das amizades que você faz, você é produto de tudo que você lê, vê, ouve, aonde você vive, aquela coisa que você... E eu não sei, como eu disse, eu fui uma criança muito tímida e depois eu fui um adolescente muito rebelde.
Hoje, quando eu vejo, a minha rebeldia, na verdade, não era nada muito maior do que, sabe, quer dizer, do que a minha timidez. Eu acho que era um pouquinho a mais só que eu me sentia muito rebelde, sabe? É aquela coisa. Não, mas eu era rebelde, sim, eu era rebelde, principalmente na questão política. Eu participei muito, sabe, da questão da política, na política secundarista e depois da universitária também. Eu briguei muito, e aí eu, sabe, tem aquela coisa, foi a época de Beatles, usava cabelo por aqui, não sei o que, etc, tal. Então há toda uma outra conjunção. Agora, a simplicidade, eu acho que é uma maneira muito calma de você estar no mundo, sabe? Eu acho que é isso que você faz, quer dizer, deixar que o mundo venha até você e deixar que você vá até o mundo. Que você consiga essa interação com a vida, né? Sabe? Sem forçar muitas barras. Quando eu disse que eu sou incapaz de fazer lobby, aquela coisa toda, talvez eu até aprendesse, sabe? Eu acho que deve ter algum cursinho, né? Aprenda a fazer lobby. Eu acho que eu iria lá fazer o primeiro básico, o segundo básico, mas eu não tenho interesse nisso. Eu não tenho interesse nisso. Eu acho que eu sou aquilo que eu escrevo, eu sou aquilo que eu vivo, eu sou aquilo que eu sou. Sabe? E é dessa maneira que eu me relaciono com as pessoas, com o trabalho, com o meu ofício, sabe? Com os meus amores, com os meus desamores, sabe? Com as minhas paixões por várias coisas. E quando você fala em sofisticação, eu acho que a sofisticação é a simplicidade. Eu acho que é isso, sabe? Eu acho que o resto é adorno, sabe? O resto é brilho que você joga. Só que o brilho cai, né? O brilho cai. Eu acho que você tem um outro tipo de enfoque. E talvez isso tenha sido dado, quer dizer, talvez não, eu tenho certeza que isso foi dado por um embasamento de vida mesmo, sabe? O fato de ter vivido com pessoas, começando por família, amigos, ambiente de trabalho, uma série de coisas, sabe? Onde você percebe que o que vale a pena é a relação humana. O resto não tem nenhuma importância, sabe? Eu leio um livro pelo prazer que aquele livro me dá para descobrir o que acontece entre aquelas personagens. Eu escrevo porque eu quero mostrar como que personagens podem se relacionar. É sempre a relação humana, mesmo que seja uma relação humana solitária, mesmo que seja ele com ele mesmo, mas é uma relação, sabe? Fora isso, mesmo quando a relação de um personagem é consigo próprio, mesmo quando a relação do personagem é com ele mesmo, fica melhor isso. Pode ir? Pode, olhando para o tom lá. Mesmo quando a relação de um personagem é com ele mesmo, é uma relação solitária, mas é uma relação humana. E eu não acredito em mais nada a não ser isso. A técnica dramatúrgica pode atingir um refinamento suficiente para que o autor possa escrever algo completamente distinto de sua vivência com qualidade? Pode e deve. Pode e deve. Eu acho que quanto mais você consegue refinar a sua escrita, sabe, você mais consegue se soltar do seu eu para explorar outras coisas, mesmo porque o universo interior vai junto. Isso aí não tem como. Aquela história que eu contei, que eu disse, as pessoas contam as mesmas histórias. Agora, se você consegue contar essa história de uma maneira que seja muito distanciada daquela maneira que você vive normalmente, eu acho isso de uma riqueza impressionante. De uma riqueza impressionante. Por exemplo, eu não tenho nada a ver com o universo Plínio Marcos. Nada. No entanto, eu adoro os textos do Plínio. Porque eu acho que o Plínio tem uma qualidade, ele tem uma excelência na dramaturgia dele, que é uma coisa fantástica. Isso significa exatamente isso, sabe? Quer dizer, o fato de você ter essa sintonia com um tipo de dramaturgia que às vezes foge do seu universo completamente. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, sabe? Por exemplo, eu não tenho... As pessoas falam, porque você gosta muito de Jorge Andrade, de Tchekov, não sei o que tal, que realmente são os meus autores. José Vicente, são autores assim com quem eu tenho uma afinidade, sabe, estilística ou alguma coisa assim. Mas quando eu pego o Nelson Rodrigues, que eu não tenho essa afinidade, eu me comovo profundamente. Eu entro naquele universo do Nelson e babo, né, sabe?
Então, eu acho que essa questão de você conseguir uma outra técnica, uma outra forma, uma outra maneira de colocar para fora o seu sentimento, é muito bom, é bom. Qual a melhor ideia que a observação do comportamento humano lhe deu para escrever uma telenovela? Eu acho que não foi uma só. Eu acho que qualquer autor de telenovela tem que ter todos os seus poros, ou melhor, tem que abrir todos os seus poros, olhos, ouvidos, antenas e tudo isso, e tem que ficar muito atento a tudo aquilo que acontece, sabe, ao seu redor. Porque, diferentemente do teatro, a telenovela, eu acho que ela vive desse cotidiano, ou vive dessas coisas que são mutáveis, até porque o veículo é muito rápido, a narrativa é muito rápida, tudo acontece de uma outra maneira, diferentemente do teatro. O teatro é aquilo já estabelecido, a telenovela não. Sabe, o capítulo de hoje não significa necessariamente que vá dar prosseguimento, sabe, à narrativa do capítulo seguinte. Então eu acho que você tem que ter, sabe, a capacidade de falar: eu li isso no jornal, é bom, pegar. Eu vi isso no rádio, pum. Eu vi isso na conversa da padaria. Eu vi isso não sei aonde. E você vai, e isso é o que vai movendo, que vai moldando e que vai transformando isso em matéria-prima. Isso é bom, sabe? Isso é legal. Ok, eu vou complementar essa pergunta com o seguinte: você pode dar algum exemplo de uma observação que foi peculiar, né, que te levou uma inspiração para criar um personagem, alguma coisa do seu dia a dia, de personagens diversos? Nossa, até engraçado. Quando eu estava escrevendo Ciranda de Pedra, havia um personagem que não há no livro da Lígia, mas um personagem que eu criei, que era um personagem que eu gostava muito, que era a Jovelina, que Olívia Araújo fazia muito bem, que era a manicure do salão ali do salão do seu Memé, que era o Zé Rubens Siqueira. Chacê, Xaxá. O Xaxá tinha essa relação com a manicure, que era uma relação muito engraçada, muito isso e tal. E um dia eu estava passando na rua e ouvi uma mulher comentando com outra que ela tinha ido numa vidente, mas que era uma vidente muito louca, porque era uma vidente que conseguia ver o futuro na unha. Aí eu falei: não, eu não perco isso nunca, não tive dúvida. Comecei a botar a Jovelina, que além de manicure, ela lia pela meia-lua da unha, ela conseguia começar a falar do coisa. E ela vira um sucesso, como muito mais como vidente do que como manicure. E o salão, que andava meio decadente, meio caído, sabe, começa a se encher de gente que está procurando muito mais para saber a sorte do que para saber a coisa. E isso foi realmente uma conversa que eu vi aqui na Paulista. Sabe, duas mulheres conversando, eu peguei isso e botei. Isso é muito comum, isso é muito comum. A gente ouvir alguém falar alguma coisa e incorporar, e pegar, e botar, sabe, e colocar. E é bom, porque isso dá uma vitalidade pro diálogo, para a narrativa, para o personagem, torna mais próximo do espectador, sabe? O espectador se identifica com aquilo, torna mais próximo. É legal, é bom, é sempre muito bom. Qual a história que você já viveu e que você não quis ou não teve a oportunidade de escrever? Tantas! Nossa, muitas. Não, eu acho que há histórias que a gente vive, mas que elas são tão particulares que eu acho que elas não têm interesse para mais ninguém, sabe? Isso é uma coisa. Então, há, por exemplo, histórias que me marcaram profundamente, que às vezes chegaram até a me dilacerar, a me deixar num estado, sei lá, catastrófico, alguma coisa assim, na lama mesmo. Mas que eu acho que é uma coisa minha, pessoal, e com a qual eu tenho que lidar. E que não tem interesse, sabe? Não tem interesse para o público. Agora, há outras histórias, sim, sabe, que eu gostaria de contar e que eu gostaria de coisas que eu ainda vou contar. Isso aí faz parte daquele repertório que você deixa, sabe, e que aos poucos você vai falando assim: eu me lembro disso, isso dá uma coisa boa, isso dá uma coisa boa, isso dá uma coisa boa. E aí você vai montando o seu painel.
sabe? É uma coisa incrível. Eu me lembro que quando eu escrevi, por exemplo, Lua de Cetim, muita gente, ou praticamente assim, toda a imprensa que cobria o teatro de São Paulo, essa coisa toda, todo mundo achava que aquilo era uma peça autobiográfica. E não tinha nada de autobiográfico. Nada, nada, nada. A única coisa autobiográfica que tinha na peça é que o personagem que o Elias Andreato fazia, que era o Júnior, que era o filho da Denise Del Vecchio e do Humberto Magnani, eu, para poder me localizar cronologicamente, eu fiz o personagem ter a mesma idade que eu tinha. Então, o personagem quando tinha 10 anos é porque eu tinha 10 anos, então eu sabia, me lembrava de coisas quando eu tinha 10 anos. Quando tinha 20, 20. Quando tinha 30, 30. Só. Porque não tinha, o resto não tinha nada a ver. Inclusive, a família, o ambiente, nada. Agora, aquilo me interessava muito contar, porque era uma coisa que eu queria, sabe, colocar aquele universo para fora. Colocar, contar a história da ditadura, mas não de uma maneira como já outras pessoas tinham contado. Eu queria contar as dores que essa ditadura tinha provocado numa pequena família, sabe? Os caquinhos, sabe? Essa família reduzida a caquinho mesmo, sabe? As pessoas sofrendo por conta de coisas pequenas, mas que eram dolorosas, terríveis, e, bom, enfim, tudo isso. Agora, há coisas minhas, pessoais, que realmente eu gostaria muito de contar, e que eu ainda vou contar, sabe? Eu pretendo. Mas que são coisas... Porque se não houver uma empatia, ou pelo menos um interesse de pelo menos uma pessoa na plateia com aquilo que você está dizendo no palco, não tem muito sentido, né? Então você faz um diário íntimo. Ok. Vamos lá na lista. Estou aqui com... Vamos lá. Com áudio. Doutora Arruda, vai. Podemos seguir, doutora Arruda? Vamos lá. Você diz o que te emociona no teu trabalho? Eu acho que basicamente, fico emocionado de falar nisso, mas eu acho que basicamente o fato de eu me sentir me colocando na vida. Eu tenho uma sensação, às vezes, eu sou muito solitário, sem nenhum tipo de choradeira, porque eu não tenho nenhum problema com a minha solidão, muito pelo contrário, eu lido bem com a solidão, eu gosto de ser solitário. Mas, às vezes, eu sinto que essa solidão machuca. Claro, toda solidão machuca. Como também eu acho que a superexposição machuca, eu acho que até mais. Mas quando eu estou escrevendo, tanto para teatro quanto para televisão, mais para teatro, quando estou escrevendo, eu fico muito emocionado quando eu percebo que eu estou conseguindo passar coisas que estavam lá dentro, e que eu não conseguia falar, ou que eu não conseguia entender, ou que eu não conseguia mexer com elas, ou eu tinha medo delas. Quando eu consigo transformar isso em palavras, ou em gestos, ou em ações, sabe? Isso me deixa muito feliz. É como se eu estivesse vivendo. No bom sentido. Você já escreveu apaixonado por alguém? O coração dá aos pulos de... Já, sem dúvida alguma. Já sim. Escrevi uma peça que era totalmente assim, uma declaração de amor mesmo. Não sei se a pessoa soube. Isso é problema da pessoa. Mas eu me rasguei inteiro ali. Me rasguei totalmente. Era uma peça de amor mesmo. Uma peça, quer dizer, não uma peça de amor, mas era uma peça escrita com todo o meu amor mesmo, por essa pessoa. E era focada nesse amor. Não na pessoa, no amor, no sentimento. Eu senti. Escrevi sim. E sem nenhum pudor. Sem rede de proteção, sem nada. Vai lá e pô! E jogo. Sabe? E sem vergonha. Como tem uma coisa, sabe, que é o texto, né? E eu tenho um texto que é altamente delirante, eu tenho um texto que é muito referencial, eu tenho, principalmente no teatro, é um texto que é um texto muito, às vezes chega a ser difícil, ele tem uma sofisticação literária, não que eu queira ter, mas é porque é produto
de tudo aquilo que eu li, de tudo que eu vi, de tudo que eu assimilei, não sei o que tal, eu vou. E eu gosto muito dessa coisa de você fazer, misturar, sabe, buscar referências e colocar as coisas. Então, o texto acaba sendo, sabe, um texto que você não pode dizer, isto é para tal pessoa. Não, sabe, acaba ficando uma coisa, mas eu sei para quem era. E te atrapalha? Te atrapalhou? Não, era um sentimento tão bom que eu estava sentindo, era uma coisa que me inundava tanto, sabe, que pelo contrário, era um desses momentos que eu digo, sabe, era um momento que eu sentia viver aquela paixão na plenitude, sabe, era legal. Foi uma catarse. Foi uma catarse. Sim. Como que você lida com a angústia? Não lido. Angústia é um estado permanente meu. Eu sou um ser profundamente angustiado, sempre fui. Eu acho que desde que eu nasci eu me lembro não, minha mãe conta que eu era uma criança angustiada, eu era uma criança, eu fui uma criança medrosa, eu fiz xixi na cama durante muito tempo, sabe, eu tinha essa coisa da enurese, que é uma coisa chata para criança, né, porque a criança, a autoestima vai lá para baixo, você fica com medo, fica não sei o que. Eu deixava de participar de uma série de atividades porque eu tinha medo de fazer xixi na cama, não sabe, que não era a minha. Então, porque na minha eu posso, né? A minha cama é minha cama, agora na cama dos outros não. E eu comecei eu já era moleque, eu devia ter, sei lá, 7, 8 anos, assim, eu já tive as minhas primeiras experiências de divã, sabe, com 7, 8 anos, e depois parei, claro, né? Só fui retomado. Mas eu sempre fui muito angustiado. E acho que eu seria um horror se não tivesse essa angústia, sabe? Eu acho que essa angústia ela é vital para mim. Ela é vital. Eu acho que essa angústia que me impulsiona a querer conhecer as coisas, a querer me alimentar, sabe? De uma série de coisas. E eu acho que intelectualmente você pode programar qualquer coisa. Você diz assim, este ano eu vou tirar para ler Proust. Então você vai pegar a Recherche, vai ler todos os volumes de Recherche. Tá? Agora, emocionalmente, não há como você se programar. E emocionalmente, a única maneira que você tem de viver de uma maneira plena, sabe, é deixar que esses sentimentos, sabe, aflorem e tudo isso. Então, para mim, eu não controlo a minha angústia, eu não controlo mesmo. Por exemplo, eu sofro de uma coisa terrível, que é insônia. Eu tenho insônia, você não tem ideia do que é minha insônia, é uma coisa cavalar, às vezes eu fico 3 dias sem dormir, mas eu não tomo remédio, porque eu não gosto de tomar remédio para insônia, e é uma coisa é uma coisa muito complicada, mas que eu fui aos poucos, sabe, sabendo lidar com isso, e obviamente o fato de eu ter um ofício, um trabalho que me permite ter o meu horário, isso ajuda muito, porque se eu tivesse lá que bater ponto às 7 horas da manhã e sair não sei que horas, aí ia ser muito complicado, né? Mas, por exemplo, quando eu era criança, para você ter uma ideia, quando eu era criança, a minha aula começava às 8 horas da manhã, e eu tinha varado à noite, quando eu tinha feito dever de casa, quando eu tinha ficado debaixo do cobertor lendo, porque eu dormia no mesmo quarto com meu irmão, e aí eu ficava lendo com lanterna, não sei o que, blá, 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 ou então ficava, quando 6 horas da manhã mais ou menos, a gente morava muito perto do tênis clube, 6 horas da manhã mais ou menos, eu saía, ia nadava, voltava para minha casa, tomava banho, não sei o que, me preparava, não sei o que, tomava café da manhã, blá, 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 ia para a escola terminava meio-dia, eu voltava, meu pai era uma coisa muito patriarcal, em casa, essa coisa patriarcal, né, que depois virou matriarcal, mas o meu pai, por exemplo, meio-dia era aquela coisa assim, todo mundo sentado na mesa, todos os filhos sentados na mesa. E houve, assim, eu almoçava, terminava de almoçar, dormia a tarde toda. E aí eu fui aprendendo, sabe, a conviver com o meu relógio biológico. Falei, não tem como lutar contra isso, como não tem como lutar contra isso, a angústia. Não, a angústia existe. Então, vamos ser angustiados e felizes. Esqueço até o som ligado, porque eu volto correndo pro computador. Você lembrou de alguma coisa? E quando você está escrevendo assim, para alguma novela, alguma coisa tal, você está
você fala assim, pô, esse personagem que eu tô terminando aqui, ou no meio dele, você fala assim, esse aqui é pro Antônio Fagundes. Acho que não tem outro. Você vai misturando isso, essa mistura de quem você gostaria. Mas embora... isso, sim, mas são dois processos, né? Isso, o primeiro processo, que é aquele processo onde você fez a sinopse, você está fazendo o primeiro bloco de capítulos, você está ainda, o que a gente chama de implantação, né? Na fase de implantação da novela. Então, tá lá, sabe, reuniões com a direção, reunião com o produtor de arte, reunião com o diretor de arte, reunião com o iluminador, com não sei o que, figurinista, quer dizer, enfim, você está lá montando aquilo, mas basicamente mesmo com o diretor e com o diretor de produção, né? Você está realmente montando aquilo, aí você sonha. Eu quero fulano para fazer isso, eu quero ciclano para fazer isso, porque esse personagem tem a cara de não sei quem, esse personagem tem a cara de não sei quem, tal. A realidade é outra. Hoje na Rede Globo, para escalar uma novela, é uma briga de foice no escuro, que é muito complicado. Então, quando você tem aquela escalação, que sempre é dentro daquilo, aquilo que mais se aproxima do universo do autor, e do universo do diretor, que quase sempre batem, né? Porque a gente procura sempre trabalhar com diretores com quem você já tem uma afinidade muito grande. E aí você começa a escrever, aí some, aí você já sabe que é para, sabe, aquela pessoa, então tudo bem. Por exemplo, essa última experiência que eu tive em TV, que foi o Astro. O Astro, nós conseguimos isso muito, muito, muito graças ao Thalma, que o Thalma, além de genial, o Thalma é um cara extremamente carismático, né? Então o Thalma foi muito quietinho, foi chamando um, foi chamando outro, foi chamando outro, foi chamando outro, e a gente teve um elenco que há muito tempo a gente não via numa produção. Um elenco de altíssimo nível, sabe? No meio de tantas produções que acontecem. Agora, tudo isso na base da conversa, sabe? Dele, Maurinho, eu às vezes interferindo, alguns contatos que eu fazia diretamente com o telefone, mas tudo na moita, sabe? Claro, a Globo sabendo, porque sem o aval da Globo não se faz nada. Então a gente tinha lá o Manuel Martins, com quem a gente chegava e falava, o que você acha de convidar fulana? Agora, o Manuel foi extremamente generoso, o Manuel deu carta branca pra gente, disse assim, olha, façam o que vocês acharem que tem que ser feito. E o Thalma, macaco velho do jeito que ele é, o Thalma conseguiu montar realmente, eu acho que há muito tempo eu não vi um elenco tão bom, sabe, tão bom, tão cheio de estrelas, né, como a gente teve no Astro. A Globo hoje, ela tem 3 novelas no ar e produz 5, né, porque na verdade ela produz as 3 que estão no ar e mais 2 que vão entrar. Você imagina o que é escalar, além de tudo, mais uma novela que caiu do céu. Então, por que você fala sobre essa dificuldade de poder estar, ou seja, de entrar, sabe, de um ator? Tô falando por mim, vamos dar um exemplo. Você tem essa dificuldade de vocês escalarem elenco, tendo lá dentro da Globo, no caso ali, tem opções de atores, tem ali aquela coisa que vai... Eu entendi muito a pergunta dele, porque o Renato Modesto, que é da Record, reclamou muito da escalação por outros motivos, é o que ele falou hoje. Diferentes, mas é a mesma queixa. É o que ele falou ontem pra mim. Existe isso mesmo. Ele falou pra mim assim, ó. Às vezes você, antigamente, que horror, eu já estou falando antigamente, meu Deus. Aí você, a gente, né, passa pra turma do fraldão mesmo. Mas é uma loucura, porque antigamente a escalação era feita pelo autor em conjunto com o diretor. Os dois se reuniam, escalavam, convidavam, falavam, esse autor tem a cara de fulano, então essa atriz, essa personagem tem a cara da fulana, e assim você ia montando. Hoje não. Hoje é uma série de interesses da emissora, dos patrocinadores, de não sei o que, disso, daquilo, aos contratos, aos não sei o que, a isso, aí, tudo isso, e às vezes você recebe um kit que não é dos mais agradáveis, né? Sabe? Você pega lá o personagem e fala, meu Deus do céu, não é o personagem que eu escrevi ou que eu quero escrever.
E é quase que uma imposição. Não chega a ser uma imposição porque é feita com muita delicadeza, tem uma coisa branca no meio, tudo isso. Mas é uma imposição, sim. Sabe? Que às vezes acaba surpreendendo para o bem e às vezes acaba surpreendendo para o mal. Agora, eu conheço muita gente que quer entrar, que tem talento, que tem carisma, que tem tudo para dar certo na TV e que esbarra porque tem que fazer teste no casting, tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo, que tem que fazer não sei o que, blá, blá, blá. E não é só na Globo não, hein? Todas as emissoras. Sabe? Todas as emissoras. E aí você acaba esbarrando nessa coisa toda. Por quê? Porque existe uma coisa que hoje, dentro das emissoras, é uma coisa que eu acho assim perniciosa, sabe? Quem tem pequenos poderes, sabe, acaba agindo muito mais do que tem os grandes poderes. Então o baixo clero é realmente quem atrapalha tudo. Que novela que você gostaria de escrever, mas sabe da dificuldade de ser aprovada? Você diz uma releitura, um remake, uma coisa Pode assim? ser. Eu acho que o Rebu, eu tenho uma profunda ligação com o Rebu, eu adoro aquela novela. Aliás, eu adoro o Braulio, mas eu acho que é uma novela difícil hoje em dia de ser aprovada, porque tá muito complicado você lidar com metalinguagem hoje dentro da televisão. E acho que o Rebu, sabe, para fazer uma novela que se passa numa noite só, a não ser que fosse um projeto para esse novo horário das 23. Eu adoraria que fosse o Rebu, mas não só eu. O Carlos Lombardi quer fazer, ou não sei quem quer fazer. Tem 80 mil pessoas que querem fazer o Rebu. Então, sabe, mas eu quero fazer o Rebu. Eu vou complementar também um pouquinho. E uma que não fosse um remake? Algum tema, algum... Eu quero fazer uma coisa que é muito ousada e que também acho difícil que seja aprovada, embora eu adoraria. Eu queria muito fazer a terceira parte dos Sertões, que é a parte da luta, sabe? Eu quero muito propor isso, mas isso aí eu acho que é uma minissérie, não é uma novela. Mas propor a luta mesmo, toda aquela coisa sabe, a figura do conselheiro enfim, essa parte. Se bem que o Zé Celso conseguiu fazer a Terra, conseguiu fazer o Homem no teatro e era um espetáculo deslumbrante, né? Mas eu acho que para a televisão a luta é muito bom. Mas eu não sei se funciona, porque é uma coisa muito árida, né? É uma coisa muito seca, muito seca. Agora eu acho os Sertões, assim, um dos livros mais importantes que a gente tem. Eu acho que, sabe, não tem como você desconsiderar mais a obra do Euclides. Que até hoje não foi ao ar, porque a Glória Pérez fez muito bem a história pessoal dele, o Crime da Piedade, aquela coisa toda dele com a Ana, mas a obra do Euclides da Cunha até hoje não foi. Até hoje não foi. E Euclides é um grande escritor dele. Ele é emblemático. Eu acho que seria importante fazer isso. Conte a história do macaco e da assinatura do contrato na TV Globo. Gente, essa história é uma história que vai me perseguir o resto da vida, mas realmente é tão surreal que eu acho que ela tem que perseguir mesmo. Estávamos eu ia assinar meu primeiro contrato na Rede Globo, estávamos na salinha, naquela época o Manuel Martins ainda não era o diretor-geral do entretenimento, o Manuel Martins que cuidava dessa parte toda de contratos, e estávamos eu, o Daniel Mas e o macaco na sala de espera. E eu até então não tinha entendido muito bem o que era o macaco, mas tudo bem, fiquei na minha, aquela coisa toda, não sei o que você falou. Tudo. Aí eu soube que o macaco era da novela do Silvio de Abreu, eu acho que era o quê? Vereda Tropical, pode ser? Tinha macaco na vereda? Não lembro. Enfim, era um macaco que fazia novela do Silvio de Abreu, que estava com a sua dona,
Mas para mim a dona era uma mulher que estava ali, para mim era um macaco que estava ali. Mas o que eu achei mais impressionante foi que a secretária do Manuel Martins veio com a bandejinha de café e o primeiro a ser servido foi o macaco. Eu e Daniel mais só nos olhamos assim. Até hoje eu brinco com o Manuel Martins e digo assim, você me preteriu, o macaco, que coisa. Foi hilário, foi hilário. Não me senti humilhado, não. Ué, eu não sou descendente do macaco, sou então. Proust está sempre presente em seu trabalho. Você reverencia constantemente. O que Proust trouxe para sua formação que nenhum outro trouxe? Essa pergunta é complexa. Vou tentar resumir de uma maneira palatável, né? Na verdade, o Proust para mim é uma coisa que é ele é visceral mesmo. Eu acho que de todos os autores que eu já li na vida, eu leio muito. Eu passo muito tempo lendo. Mas o Proust é uma coisa que é totalmente assim, ele está fora de... Há grandes autores, né? Eu leio muito Balzac, eu leio muito Clarice Lispector, eu leio muito Machado de Assis, enfim, eu tenho vários autores que são do coração. Mas o Proust tem uma coisa mais forte. Como eu tenho uma grande, não é problema, eu tenho uma grande indagação a respeito do tempo, e do efeito do tempo, e da ação do tempo, e como é que esse tempo interage com a nossa vida, e como é que somos nós dentro desse, sabe, disso que se chama tempo, mas que não há definição alguma do que possa ser, sabe? E acho que o Proust é o único autor que consegue, de uma maneira muito clara, sabe, mostrar essa ação corrosiva do tempo e ao mesmo tempo essa ação redentora do tempo. Tanto que ele só vai escrever o Em Busca do Tempo Perdido a partir do momento que ele já está de cama e que ele leva, sei lá, 10 anos lá com o tempo, na cama, e aonde que ele escreve tudo o que ele viveu. Isso que é louco, porque na verdade ele acaba colocando, não sei quantas mil páginas, acho que são 7.000 páginas, 8.000 páginas, coisa assim, mas ele acaba colocando toda a vida dele, e aí ele se dá conta de tudo aquilo por que ele passou, na verdade ele não viveu. Ele viveu intelectualmente aquilo, mas a emoção ele só conseguiu no momento que ele passou pelo papel. Isso para mim é uma coisa absolutamente fascinante, porque eu acho que aí é que gera toda uma infelicidade, e aquilo que voltamos àquela questão da minha felicidade, quando eu percebo que quando eu escrevo, eu estou colocando a minha vida ali, eu estou vivendo, sabe? Porque na verdade eu acho que eu sou um proustiano que não quer ser Proust. Eu sou proustiano pela estética, pela maneira como ele escreve, porque ele é um gênio, porque é uma viagem completamente louca, que você cai naquilo, você não quer parar, você vai. Você demora muito tempo para entrar, eu pelo menos demorei muito tempo para conseguir entrar nesse ambiente que ele cria, nesse clima que ele cria. Mas depois do momento que eu entrei nisso, aí eu não parei nunca mais. Agora, eu não quero ser Proust, sabe? Eu quero viver. Ok. Sempre que eu posso, sempre que eu estou livre, sempre que eu tenho grana, sempre que tenho, enfim, que há condições, eu gosto de passar meu aniversário em Paris, que é a minha cidade. Eu adoro aquela cidade. Depois de São Paulo é a cidade que eu mais gosto, e enfim, é uma coisa que eu tenho morei lá na época em que eu me autoexilei, enfim, tem toda uma ligação com Paris. E eu faço aniversário no dia 28 de outubro. E eu estava lá, há 2 anos atrás, 3 anos atrás, eu estava lá, dia 28 de outubro, e em seguida finados. Uma coisa que eu nunca fiz aqui no Brasil, e eu falei, eu vou fazer uma visita aos meus queridos. Então eu vou ao cemitério de Père Lachaise, onde quase que todos os autores que eu adoro estão enterrados, e vou ao cemitério de Montparnasse, onde também há Serge Gainsbourg, que é uma grande paixão musical minha, e tem outras pessoas que têm, enfim, tudo bem. E aí comprei flores e fui.
Quando eu cheguei no Père Lachaise, o primeiro túmulo que eu fui, que eu tentei ir, né? Não consegui chegar perto, foi o do Jim Morrison. Não dava para chegar porque tinha tanta gente no túmulo de Jim Morrison, tanta gente berrando, gritando, histérica, não sei o que, eu peguei, deixei uma flor ali, fui embora e fui pro túmulo do Proust. Nisso desabou uma água violenta, começou a chover, e eu tava lá no meio daquela coisa, eu não sabia o que eu faço, né? Aí tinha uma capelinha do lado do Proust, aberta, que era um outro túmulo, que eu não tenho a menor ideia. Eu não tive ideia, entrei no túmulo e fiquei lá no túmulo esperando passar a chuva. Quando passou a chuva eu fui lá, botei a flor pro Proust e pô. E eu digo, Proust tem umas coisas que são absolutamente loucas. Eu me lembro que quando eu comentei essa história com a Adelaide virou pra mim e disse assim, pô, isso comigo aconteceu uma coisa também muito louca. Eu entrei no Père Lachaise e eu queria ir ao túmulo do Proust. E aí eu não tinha a menor ideia de como chegar no túmulo do Proust. E quando eu estou começando a andar, aparece uma figura soturna, né? Com uma capa preta, uma coisa barba. Est-ce que c'est vous? Uma coisa, não me lembro qualquer coisa, né? Cherchez la tombe de Proust. Eu disse assim, oui, monsieur, par là. A Adelaide ficou apavorada, seguiu por uma alameda e era o túmulo do Proust. Então eu acho que esse homem nos ronda. Tem o vídeo, pode seguir, Tom. Há muitos anos você já é Alcides Nogueira, mas para nós, para outras pessoas, para o Brasil inteiro, você é o Alcides Nogueira. Como você é lembrado na rua, quando é reconhecido na rua? As pessoas elas te param num período da novela, elas te param muito antes de você começar a soltar uma outra novela sua. Se tem alguma situação de paparazzi, tipo Pânico, tipo qualquer uma outra que meio que te deixou nervoso ou feliz, que é uma coisa engraçada, e como você quer ser lembrado daqui a uns 100 anos? Olha, a história de ser o Alcides Nogueira é uma coisa meio relativa, porque na verdade o autor, ele aparece muito menos do que o ator, né? Como ele está por trás, ele acaba sendo quer dizer, o nome é conhecido, agora a estampa é diferente, a menos, quer dizer, claro, quando você está no ar, existe muito aquela coisa da mídia, você está na revista, você está no jornal, não sei o que, está na internet, então tem, sabe, a figura e tudo isso. Quando as pessoas descobrem que aquele cara que está sentado ali, é o Alcides Nogueira, há sim uma mudança de tratamento. Normalmente é simpática, Já houve alguns momentos constrangedores, chatos, não sei o que e tal, mas normalmente é simpática e tem uma coisa muito gostosa, que é aquela coisa de falar, sabe, do trabalho, as pessoas vêm e falam, ai, tô vendo astro, que legal, que não sei o que, coisa boa, coisa. Agora, tem gente também que é muito chata, né? Porque fica... Não, é verdade. Porque aí se sente já assim, sabe, colega de berçário. Então, sabe, senta na mesa onde você tá e tira a tua liberdade, tudo isso, não sei o que e tal. Agora não há o que reclamar, porque eu acho que qualquer pessoa que lida com veículos de comunicação está sujeito a isso. E a gente sabe disso, e na verdade, sabe, no fundo, o ego da gente acaba sendo um pouco massageado também. Então, sabe, acho que seria meio falsidade. Outro dia aconteceu uma situação engraçadíssima. Em pleno Astro, eu fui tomar café com a Carolina Ferraz e a Tuna Dueck. E os três sentam numa mesinha de rua, quer dizer, três idiotas, né? Três sentam numa mesinha... Não, virou uma procissão, sabe? Aquelas pessoas passando. Oi, Amanda, oi, não sei o que. Aí tudo bem. Há o lado bom. E aí você vê aquela coisa assim, as coisas facilitam muito, sabe? As pessoas sempre te tratam com deferência, tudo isso. Agora, realmente, há coisas que são muito chatas. Por exemplo, o Pânico é uma coisa muito chata, sempre, sabe? O Pânico. CQC não. CQC eu acho que já me tratou muito bem, várias vezes, tudo isso. Agora, o Pânico não. O Pânico sempre eu acho muito chato. E é engraçado porque eu gosto muito do tipo de... Quer dizer, o projeto
do programa é legal, sabe? Mas a maneira como é executada eu acho grosseira. A não ser a Sabrina Sato, que eu acho uma delícia a pessoa. Mas o resto, realmente, eu não gosto. Agora, o CQC, eu acho que tem o Varela ali, que é inteligente, não sei o que tal. Eu acho o Rafinha de um extremo mau gosto, enfim, tudo bem. Agora, o que eu quero ser lembrado daqui a 100 anos, sabe? Eu quero ser lembrado aquele cara que gostava de tomar café não sei aonde, que era amigo de não sei quem, que isso e aquilo, que não sei o quê, que escreveu uma peça assim, uma peça assada, etc. Principalmente por isso, eu gostaria de ser lembrado por aquilo que eu deixei. O que eu vou deixar? A minha obra, sabe? Eu não tenho filhos, sabe? Tenho que ser lembrado pela minha obra. É a minha obra que vai ficar. Ou espero que fique, né? Porque do jeito que as coisas estão, eu acho que a gente não... Outro dia eu me dei conta de que as pessoas já não, sabe, não se lembram de não sei quem, de não sei quem, de não sei quem. E aí é difícil, né? É duro. Não acredito que a obra televisiva seja, sabe, tenha uma duração tão grande. Mas a obra teatral eu acho que ela sobrevive mais. Mas também, se não quiserem lembrar da obra, que não lembrem, sabe? Numa boa. Sabe? Lembre da pessoa. É um cara lá que gostava de usar a mágica. Tudo bem. Ótimo. Você quiser estar aqui na tua presença, com essa pequena equipe, mas é uma pequena e grande equipe desse produto que vai ser o Usineiros, é um grande presente. Porque nessa conversa que a gente teve contigo, aprendi muito, muito, muito. E aquilo que eu falei lá no início, da tua simplicidade, que é uma coisa que fortifica cada vez mais e a gente vê o tanto por que você é grande, pela essa simplicidade. Então, em meu nome, em nome do Lânio, em nome do José Vitor, eu quero agradecer por você ter aberto a sua casa, a tua vida, o teu espaço pra gente. E mediante a tudo isso que a gente conversou, de quem foi, de quem é o Alcides Nogueira, desde aquela infância, aquele menino tímido, e até hoje, o Alcides Nogueira, eu quero que você me responda, você é feliz? Bom, primeiro eu quero agradecer a vocês, porque fazer parte desse projeto é muito bacana, é muito bonito, é muito acolhedor. Eu acho que ele tem uma coisa que diferencia, que é a inteligência e a sensibilidade do projeto. Vocês três estão aqui, a gente está... É uma conversa de amigos, é uma conversa sem nenhum tipo de censura, sem nenhum tipo de amarra, é uma conversa em que tudo fluiu de uma maneira muito agradável, sabe? Sei lá se eu falei bobagem, se eu falei besteira, se eu não falei, mas isso tudo faz parte desse discurso interno que eu tenho. E é muito bom, e acho que vocês estão fazendo um trabalho de uma importância muito grande. Agora, se eu sou feliz? Não sou feliz. Não sou feliz. Eu acho que, primeiro que eu não acredito em felicidade. Eu acho que a felicidade é um estado que a gente cria para imaginar que a gente é feliz. Mas, sabe, eu acho que o dia que eu disser para você eu sou feliz, aí eu acho que a minha vida não tem mais sentido. Porque eu acho que a vida é a busca da felicidade, sabe? Eu acho que eu só vou ser feliz na hora que eu for cremado, então tudo bem. Muito bom. Santa Marcelina, o que eu vou escrever para você? Está guardando isso, 7 chaves mesmo. Essa só vai ser falado quando tá pronto. Aí sim a gente dá uma coceira mesmo. A gente entra no Facebook, a gente dá uma coceira. Eu mesmo cheguei cansado, aquela coisa, mas você queria mais antes falar alguma coisa. Ai. Mas isso não pode. Melhor coisa é chegar com a obra pronta. Não é? Como diz a minha sobrinha, sambar na cara da sociedade. Exatamente. Tchau, Mary. Tchau, Mary. Tchau. Com Deus.
Eu não sei se vai entender minha letra, porque eu sou a letra de quem desaprendeu a escrever. De filho de mãe. Tom, só começa, Tom.